Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Gabriel Bus, redator do Poder 360 e vou entrevistar o intérprete de Libras do presidente Jair Bolsonaro e pré-candidato a deputado federal pelo Distrito Federal, Fabiano Guimarães. Fabiano Guimarães tem 42 anos, é professor de Libras, graduado em Letras, Português e Espanhol, com especialização em Linguística e Produção Textual e também mestre em Educação. Desde 2019, ocupa a função de intérprete de Libras do presidente da República. Em março deste ano, filiou-se ao Partido Republicanos para disputar as eleições. Fabiano, muito obrigado por ter aceitado o convite. Gabriel, boa noite a você, boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu agradeço também o seu convite, agradeço esse espaço de bate-papo com você, com todo o seu público, toda a audiência do Poder 360. Agradecemos também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 9 de maio de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo a entrevista perguntando sobre a sua história. Como o senhor chegou ao universo da língua brasileira de sinais, a Libras? Eu comecei a aprender Libras aos 18 anos. Foi algo muito marcante na minha vida, literalmente mudou a minha história. Eu participava de um grupo de jogral da minha igreja, antiga igreja lá no Rio de Janeiro. E passamos a incluir a língua de sinais em algumas coreografias, em algumas apresentações. O jogral são falas cantadas. Sim. Então, para tornar aquilo mais estético, mais bonito, a gente começou a inserir Libras na coreografia. Me chamou muita atenção, fiquei apaixonado, porque é uma coisa assim, a Libras é uma língua que você se apaixona por ela. Comecei então a estudar através de apostilas, um material didático muito antigo. Feita através de ilustrações que descreviam como eram executados os sinais. Por exemplo, o sinal de por exemplo. Aí tinha a descrição, a mão em Y, toca o queixo e faz assim, faz assado. Não era o melhor material que possa você aprender uma língua, mas era o que tinha na época, porque não existia sequer a lei de Libras que reconhecesse como um sistema linguístico de fato. Ela já tinha um status linguístico socialmente, porque ela era falada por milhões de pessoas surdas e tantos outros profissionais ouvintes. Então, eu comecei a aprender ela com 18 anos e eu falei, ela mudou minha vida, por quê? Me apaixonei, a gente passou a ter, pela Libras, né? A gente passou a ter na nossa igreja o Ministério de Surdos, que é onde a gente fazia um trabalho social, espiritual, familiar, com os surdos e seus parentes. Através da Libras eu conheci a minha esposa, me passei todo o meu histórico de formação acadêmica, todo o meu histórico profissional começou ali. Profissional que eu falo já de carteira assinada e tal. A gente tinha antes alguma experiência, né? Mas sim. A Libras, ela é uma língua que realmente me marcou, me mudou. E quais são os maiores desafios no país hoje para o avanço da Libras e a maior acessibilidade para pessoas? Democratizar o ensino da Libras. Democratizar o ensino, o uso, a tradução ou a interpretação da língua de sinais. São 10 milhões de pessoas ou mais, Gabriel, 10 milhões de pessoas ou mais, que falam a Libras, que usam, como diz na lei, né, ela para interação e comunicação em modo de expressão e que, infelizmente, ainda encontram impedimentos para o seu avanço. Para ele ser legitimado socialmente, a Libras precisa também ser legitimada socialmente. Como que você avalia a política, a atuação do governo Bolsonaro relacionada à política de inclusão de surdos na sociedade? O presidente Bolsonaro é o presidente da inclusão. O presidente Bolsonaro é o presidente que inaugurou, pela primeira vez na história do Planalto, a comunicação direta com a população surda. O presidente Bolsonaro é o presidente que faz a diferença, não deixando ninguém para trás. Tanto que no governo dele, foi o único que colocou no segundo escalão de poder uma pessoa surda como secretária de uma subpasta, da pessoa com deficiência, no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. E como que o senhor chegou no Palácio do Planalto para ser intérprete do presidente Jair Bolsonaro? Foi por sua ligação mais próxima com a primeira-dama, Michele Bolsonaro? Não. Como ele sempre fala, eu faço escolhas técnicas. E nós, intérpretes, também fomos uma escolha técnica. Detalhe, eu tinha pegado o trem para ir trabalhar da estação de Belford Roxo até a estação do Maracanã. Recebi uma mensagem no WhatsApp perguntando se eu teria interesse em participar de um processo seletivo. Disse que sim, obviamente. Então eu enviei meu currículo, no início seria para atuar no MEC, no Ministério da Educação.
Mas no meio do percurso tudo mudou. Isso foi mais ou menos em março de 2019. Quando foi em julho, eu recebi a ligação falando, foi julho, olha, você não vai ser mais intérprete no Ministério da Educação, você vai ser intérprete do Presidente da República. E como que foi a sensação? É. O senhor já conhecia o presidente Jair Bolsonaro? Não conheci. Eu não conheci o presidente Bolsonaro pessoalmente, nem a dona Michele. Mas sempre apoiei. Fiz campanha em 2018 para ele. Atuei fortemente na defesa de tudo aquilo que ele também tem como seus pilares de governo: Deus, Pátria, Família e Liberdade. E sempre acreditei no nosso presidente, na nossa primeira-dama. E tive o privilégio, a graça dada por Deus de hoje estar ao lado do nosso chefe, do chefe do executivo, a maior autoridade do Brasil. E foi quando o senhor veio para Brasília que também se aproximou da primeira-dama, Michele. Exatamente. Eu vim a Brasília em 2019, mês de setembro de 2019. Eu tomo posse entre os dias 23 e 26, não sei se precisa a data, né? Mas foi nesse mês. E quando eu conheci, então, pessoalmente, tanto o presidente como a primeira-dama, com quem eu já tinha, pelos dois, né? Total admiração, total apoio aos dois. Sim. Como que é a experiência de ser intérprete do presidente da República? Gabriel, é sensacional. É marcante, é sensacional. E eu tive também a graça de o povo, toda a população brasileira, reconhecer esse trabalho. Se você perceber bem, não só na política, mas na sociedade, de modo geral, começou a olhar diferente para a comunidade surda, começou a olhar diferente para políticas públicas no campo da inclusão, da comunicação acessível, através desse trabalho realizado no Planalto. É uma experiência para mim que eu só tenho que agradecer a Deus, porque eu não esperava jamais um morador de uma cidade simples, de uma cidade marcada pela violência, de uma cidade marcada pela criminalidade, uma pessoa que no seu passado foi extremamente pobre, extremamente discriminado, sofri muito preconceito. O fato de você morar em uma cidade marcada pela violência já te faz passar por certos olhares julgadores. Então, assim, vim de uma família muito simples também. Jamais imaginei que fosse trabalhar ao lado de um chefe da nação, de um presidente da República. Então, o que eu deixo qual é a minha maior experiência em estar com o presidente da República? É dizer que isso não foi um sonho, não foi algo planejado, mas que aconteceu. E eu, particularmente como cristão, creio que isso aconteceu conforme o que Deus já tinha preparado. Me trazer essa experiência única, espetacular e sensacional. E, sobretudo, Gabriel, de poder estar ali comunicando a fala do presidente da República aos surdos brasileiros, dando a eles o direito de acessar o discurso, a fala, o pronunciamento do presidente da República. Isso é inexplicável, é indizível. E aí o senhor também desenvolveu amizade com o presidente, com a primeira-dama também através do trabalho. O senhor é bem próximo do presidente, porque tem que estar ali do lado dele, e foi essa inovação que você estava me contando, que de fato você sempre está ali do lado, não é aquela caixinha, né, de intérprete ali no canto, geralmente, da tela, que alguns lugares têm. Essa configuração, presidente Bolsonaro, o intérprete de Libras, primeira-dama, o intérprete de Libras, autoridades intérprete de Libras, é inovador. E a força desse exemplo modificou a comunicação. Você pode perceber durante a pandemia, por exemplo, que vários chefes de Estado, chefes executivos de governos estaduais e até de outros governos internacionais, colocaram esse mesmo modelo, os chefes do executivo, autoridades, convidados, e o intérprete livre aqui no Brasil e os intérpretes de línguas sinais de outros países ao lado. Não precisou de lei, só precisou de exemplo para exercer o direito à comunicação. O direito de ser comunicado na sua própria língua e o direito de se comunicar na sua própria língua. O presidente tem alguns momentos, reações e expressões em seu discurso que são particulares dele. Como que o senhor faz para transmitir a mensagem em Libras? Eu interpreto tudo. De forma literal? Dentro, claro. Dentro da estrutura linguística. Libras, nós transmitimos, nós interpretamos em diferentes línguas, de modos diferentes, o mesmo sentido. Uhum. Proposto no discurso,
os mesmos argumentos colocados ali pelo orador. Então, tudo que o presidente fala, eu tenho um compromisso ético, moral e profissional de transmitir ou de reexpressar na Libras para que os surdos tenham o direito de entender o que ele diz, tanto para concordar como para discordar. E é isso que eu tenho enfatizado, que esse governo não deixa ninguém para trás. Democraticamente, os surdos brasileiros, pró ou contra, eles têm acesso ao discurso do presidente. Porque para ele discordar do presidente ou para ele concordar, ele precisa entendê-lo. E como que faz? Através da interpretação. Para o senhor, qual foi o momento mais marcante ou inusitado ao interpretar em Libras as declarações do presidente? Sempre são muito marcantes, mas eu vou falar do primeiro dia que eu interpretei o presidente, que foi num evento no Salão Leste, no Salão Leste, que ele foi, pela primeira vez ele falou, e eu peguei a fala dele, ele fala sobre a Constituição, se não me falha a memória, e aquele momento ali foi marcante porque eu estava muito nervoso, foi a primeira vez, Sim. E dali em diante, tudo aquilo que eu nunca pensei que fosse alcançar, alcancei. Estar aqui, Gabriel, com você, é um resultado desse primeiro dia. Estar falando com os amigos que estão nos assistindo, com os telespectadores, com a audiência do Poder 360, é um resultado desse primeiro dia. Então é impossível esquecer esse dia tão marcante. Agora, o mais inusitado, para mim, foi quando ele fala: eu sou incomível, eu sou imorrível, eu sou imbrochável. Meu Deus, como é que eu faço isso? Porque algumas expressões que ele vai criando ali no momento, até do ex-ministro Gilson Machado, que ele pega e vai falar sobre os ritmos do forró, eu confesso para você que em segundos eu pensei, como interpretá-los? Interpretar os ritmos do forró. Sim, sim. E aí, na hora, eu tive a sacada, vou fazer a dança de cada ritmo. Uhum. E aí tem que criar ali na hora, pensar ao mesmo tempo, simultaneamente, porque o presidente está falando, Exatamente. tem que acompanhar. Exatamente. A gente tem que manter ali a paridade discursiva, a paridade argumentativa, porque a gente não trabalha só com a palavra ou a frase. Existe um discurso. Na comunicação, através da língua, você tem a língua e a comunicação, a língua e o discurso, a língua e o argumento. Então, todos esses elementos precisam constar na interpretação. Para que, da mesma forma como você alcança a profundidade ou a compreensão do que ele diz, todo surdo brasileiro precisa alcançar também. Lembrando, sempre dentro do sistema linguístico, da estrutura linguística da língua de sinais. Mas você tem elementos que você consegue estrategicamente transmitir o mesmo conteúdo. Foi o convívio com políticos e autoridades no Palácio do Planalto que o levou a escolher ser pré-candidato a deputado nas eleições deste ano? Como que foi a decisão? Eu vou começar respondendo pela palavra da minha filha de 9 anos de idade. Outro dia ela virou para mim e disse assim: pai, Deus te trouxe a Brasília por um propósito. Qual é o propósito? A gente está vivendo. Agora, tive também muitos incentivos, conselhos, orientações, estímulos de ministros, de parlamentares, da população em geral, que diziam: Fabiana, sua pauta é de um peso absurdo, a sua pauta importa para o Brasil. E você ganhou o carinho, o reconhecimento da população brasileira. Você pode e deve ter esse compromisso com a nação brasileira. A primeira-dama Michele Bolsonaro é uma grande defensora das Libras. Ela também foi uma grande incentivadora para sua... A dona Michele, ela é emblemática na causa da pessoa com deficiência, na democratização da Libras, de mudanças de culturas e barreiras. Porque a gente hoje, nessa área, o que mais importa é desfazer as barreiras atitudinais e tantas outras prescritas, previstas ali no decreto de acessibilidade. Ela super apoiou a minha pré-candidatura, ela super apoiou eu entrar nesse momento, nesse cenário tão importante de mudança cultural sobre a comunidade surda e sobre as pessoas com deficiência, doenças raras, síndromes, transtornos, que precisam de políticas que são ferramentas de mudança para que a vida deles tenha uma grande ascensão. O senhor pretende continuar como intérprete do presidente até a data limite imposta pela Justiça Eleitoral para quem vai concorrer ali no dia 2 de julho? Permaneço até os 90 dias, 3 meses antes, que antecede, né, o período eleitoral, então fico até o final.
Se eleito, qual será seu principal foco de atuação na Câmara dos Deputados e quais são as suas propostas para o Legislativo? A principal bandeira são as políticas inclusivas, políticas públicas inclusivas para melhoria e qualidade de vida das pessoas com deficiência. Eu vou falar sempre os 5 grupos, que é importante a gente entender que são grupos distintos, que demandam propostas distintas, né? Pessoas, comunidade surda ou pessoas surdas, pessoas com doenças raras, com síndrome, pessoas com transtornos e pessoas com diferentes tipos de deficiência. Em seguida, a gente tem como bandeiras, a educação, empreendedorismo e toda a relação, toda a interface que as políticas públicas fazem, sobre inclusão fazem com a sociedade. Então, quando a gente pensa em políticas públicas, por exemplo, a gente tem que pensar em empregabilidade. Quando a gente pensa em políticas públicas para pessoas com deficiência e todos os outros grupos, a gente tem que pensar na mulher que é surda, na mulher que tem algum tipo de deficiência. Então, quando a gente fala de políticas públicas, a gente está falando da sociedade brasileira. A gente pretende e vai buscar uma sociedade inclusiva, uma educação inclusiva, um mercado de trabalho inclusivo, tudo é uma família inclusiva. Porque os pais, por exemplo, muitos têm dificuldade de olhar para os seus filhos e dizer, eles somos filhos, independente da condição humana. Então, pensar em políticas públicas inclusivas é pensar na sociedade como um todo. Agora, vou fazer um jogo rápido. Falarei sobre alguns temas e o senhor responde brevemente qual a sua percepção sobre o assunto, se é a favor ou contra. Minha primeira pergunta é a seguinte: o senhor é a favor ou contra uma flexibilização na lei que permite o aborto? Contra. O senhor é a favor ou contra liberalizar o uso de drogas para uso recreativo, como está ocorrendo em vários países na Europa e também em vários estados nos Estados Unidos? Contra. O senhor é a favor ou contra cotas para minorias em universidades? Eu sou a favor de políticas públicas que dê equiparação de oportunidade e direitos a todas as pessoas com ou sem deficiência. O senhor é a favor ou contra privatizar a Petrobras? Sigo o mesmo modelo do governo. O senhor é a favor ou contra privatizar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal? A gente tem a mesma linha de mercado liberal do governo Bolsonaro. O senhor é a favor ou contra as regras das leis trabalhistas, a CLT? Eu vou seguir a mesma linha também do nosso presidente Bolsonaro, que precisam ter realmente mudanças dentro desse nicho, dessa temática que você falou. O senhor é a favor ou contra a reforma administrativa, que torna mais fácil a demissão de funcionários públicos? Vamos seguir também a mesma linha do nosso presidente Bolsonaro. O funcionalismo público ele tem uma importância muito grande, eu mesmo sou funcionário público. Mas a gente também tem que entender como que está a estrutura econômica do Estado. O senhor é a favor ou contra a reforma tributária? Somos a favor da reforma tributária. O senhor conhece o projeto de lei contra fake news em tramitação no Congresso? É a favor ou contra o projeto? Contra. Porque ele está tendo muito mais uma mordaça da liberdade, uma proibição de liberdade, da liberdade de expressão do brasileiro, comum inclusive. Porque a internet e toda essa estrutura de conectividade, ela precisa ser um espaço de liberdade de expressão. O que precisa ser alterado na segurança pública? E o senhor é a favor ao chamado excludente de licitude? Conforme o nosso presidente. Como proteger o meio ambiente e promover ao mesmo tempo o desenvolvimento da Amazônia? É possível. É só ter projetos que realmente venham permitir o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade ambiental. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao Fabiano Guimarães. Muito obrigado. Eu posso só complementar mais um pouquinho? Claro. Dentro da proposta de educação, eu quero reafirmar também um compromisso com a educação, com a liberdade educacional, que os pais tenham o direito de escolher o modelo de educação que eles querem para os seus filhos. Agradeço ao Poder 360, agradeço ao Gabriel por esse momento tão oportuno. Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 9 de maio de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!